que uma bênção divina acompanhe o dia e a semana de cada pessoa que nos escuta hoje. E para começarmos a nossa análise de hoje, eu proponho um exercício mental para quem está nos acompanhando. É uma ótima forma de começar, viu? Sim, porque a gente precisa tentar visualizar a seguinte cena: o coração cultural, histórico e, espiritual de toda uma civilização sendo despedaçado a golpes de machado. Nossa, só de imaginar já é pesado. Exato. É imaginar o monumento mais sagrado de um povo inteiro ardendo em chamas até virar pó, enquanto o céu, o universo, o divino simplesmente permanecem em absoluto e aterrorizante silêncio. E é bom deixar claro que isso não é uma cena de um filme de ficção distópica, né? Nem um pouco. Essa é a realidade crua, assim, não editada e visceral do texto que a gente vai explorar agora. Com certeza. É um mergulho profundo em um dos momentos mais sombrios da experiência humana. E o nosso foco hoje é o Salmo 74, certo? Isso mesmo. Hoje vamos investigar o Salmo 74, nos guiando pelas ricas notas da Bíblia de Estudo NAA e também pelos comentários super profundos do teólogo Allen Perroz. E a nossa missão aqui, para quem nos ouve, não é analisar uma poesia reconfortante, né? Definitivamente não. Não é uma daquelas preces perfeitamente higienizadas que a gente encontra em cartões de felicitações. Aquelas frases de efeito, sabe? Pois é, nada disso. Nós estamos diante de um lamento comunitário. Um grito de angústia mesmo. Exato. É um grito de angústia de um grupo de sobreviventes que está tentando descobrir como continuar respirando quando o próprio chão da realidade desapareceu sob os pés deles. E a forma como esse texto nos força a encarar esse desespero absoluto é o que o torna tão magnético. Logo na abertura não tem introduções suaves. Nenhuma. O autor simplesmente joga quem está lendo direto nas cinzas fumegantes. Sim, a câmera narrativa ali foca na violência física de uma forma quase insuportável. É muito descritivo. Os inimigos invadem o lugar mais sagrado que existia. O texto fala deles entrando rugindo, quebrando os entalhes de madeira finíssima com machados e martelos, e por fim eles incendeiam o santuário. Certo. E vamos desempacotar isso, porque, lendo os comentários do Ross, fica claro que isso não é apenas sobre vandalismo arquitetônico. Tem algo muito mais profundo sendo quebrado junto com aquelas paredes, né? Sem dúvida. Para a gente entender a gravidade dessa cena, precisamos compreender como a mente do Antigo Oriente Próximo funcionava na época. Não era como a nossa visão de igreja hoje. Não, de jeito nenhum. Um templo não era apenas o edifício onde as pessoas iam uma vez por semana para realizar ritos religiosos. O templo era considerado o axis mundi. O centro do mundo. Exatamente, o centro cosmológico do universo. Era o ponto geográfico exato onde a dimensão celestial e a dimensão terrena se tocavam. Uau! A Bíblia de Estudo NAA destaca muito a frase "profanam a morada do teu nome". Destruir o templo e reduzi-lo a escombros era, na percepção daquele povo, o equivalente a fechar o portal entre Deus e a humanidade. É como apagar a presença divina da Terra. Isso, era o fim da conexão. É como se o próprio eixo do planeta tivesse se partido ao meio. Se o lugar onde Deus habita está em chamas, então, o caos venceu. É a sensação de fim de mundo literal para eles. Isso nos leva a um enigma histórico muito fascinante que o Allen Perroz aponta nas notas. Tem um mistério aí sobre quem está segurando a pena e escrevendo essa tragédia. É verdade. O cabeçalho tradicional do texto atribui a autoria a Asaf. Mas historicamente isso não se sustenta de jeito nenhum, né? A linha do tempo simplesmente não bate. Asaf foi um levita, um mestre de música e líder de adoração. Mas ele viveu durante a Era Dourada de Israel. Na época do rei Davi, certo? Certo. E durante a vida dele, o templo ainda ia ser construído por Salomão. A nação estava no auge de seu poder. Não tinha destruição nenhuma. Nenhuma. No entanto, o nível de aniquilação total descrito nesse salmo, muros derrubados, fogo consumindo tudo, o lugar de assembleia completamente erradicado, isso só encontra um paralelo na história de Israel. A invasão do Império Babilônico. Precisamente. Em 586 a.C., os babilônios invadiram Jerusalém e não deixaram pedra sobre pedra. Então quem escreveu?
O que o comentário de Ross conclui é que o autor não é o Asaf original, é muito provavelmente um descendente dele. Ah, entendi. Um membro posterior da guilda musical de Asaf. Alguém que herdou esse ofício sagrado de compor e cantar no templo. Nossa, isso adiciona uma camada de trauma geracional que é de partir o coração. Muito pesada. Porque, pensa bem, é como ser parte de uma família cuja única vocação, por quase 400 anos, foi cuidar da música daquele santuário. Uma linhagem inteira dedicada a isso. Sim, os bisavós, os tataravós, todos cantaram naquelas escadarias. E agora, essa pessoa é a geração que precisa assistir aos soldados babilônios transformando os seus instrumentos, o seu palco e a sua herança em lenha. A identidade inteira dessa pessoa foi obliterada ali. Completamente apagada. E é exatamente essa obliteração da identidade que nos conduz para a segunda fase desse lamento. O verso 9, né? Isso. Porque, por mais terrível que seja o cheiro da fumaça e o som da madeira quebrando, há um desastre ainda maior se desenrolando no nível psicológico e espiritual daquela comunidade. E isso fica muito claro quando a poeira física começa a baixar e a realidade do vácuo se instala. O texto muda o foco. Sai das pedras para a alma do povo. Exato, ele para de focar nas pedras destruídas e foca na alma destruída. O autor diz, com um desespero que é quase palpável, ele diz: já não vemos os nossos sinais, já não há profeta, nem há entre nós quem saiba até quando isso vai durar. Esse até quando é a chave. Eu fico pensando sobre essa dor específica. A ruína material é horrível, claro, mas perder a bússola, ficar completamente à deriva, sem ninguém para explicar o porquê, ou esse até quando. É o pior dos mundos. Isso soa como uma tortura muito mais cruel do que a invasão militar em si, não acha? Isso levanta uma questão importante, porque o colapso do sentido é sempre mais devastador do que o colapso das paredes. Sem dúvida. Como os comentários de Ross observam, a comunidade perdeu sua direção fundamental. No mundo antigo, os sinais e os profetas eram a maneira de decodificar a vontade divina no meio da história humana. Eles eram os intérpretes, né? Sim. Se uma tragédia acontecia, um profeta se levantava e dizia: olha, isso está acontecendo por este motivo e terminará em tal momento. Dava um norte. Isso dava à comunidade uma narrativa. E uma narrativa permite que o ser humano suporte quase qualquer sofrimento. Porque pelo menos há um propósito ou um prazo de validade para a dor. É como estar na sala de espera de um hospital. Boa analogia. A dor da ferida é terrível, mas se um médico sai e diz, olha, vai doer por mais 2 horas, mas a cirurgia foi um sucesso. A pessoa aguenta. Ela tem uma previsão. O problema é quando as horas passam, os dias passam, as luzes se apagam e nenhum médico aparece. É o vazio absoluto. Uma analogia excelente. E para piorar a situação dessa sala de espera cósmica, os inimigos não estão silenciosos. Ah, sim, eles estão fazendo a festa. A Bíblia de Estudo NAA chama atenção para o fato de que o Senhor parece estar calado num momento de extrema aflição, mas os invasores estão fazendo muito barulho. O texto fala repetidamente sobre os inimigos zombando, blasfemando contra o nome de Deus, né? Eles estão essencialmente dizendo: onde está o poder do Deus de vocês agora? Nossos machados de ferro e nossos deuses babilônicos são mais fortes. É muita humilhação. Muita. E a crise de fé do salmista não é apenas Deus, por que o Senhor nos abandonou, mas também Deus, por que o Senhor está permitindo que o seu próprio nome seja humilhado desse jeito sem reagir? É o ápice da desorientação. A aliança parece morta, a nação está em cativeiro, os símbolos desapareceram e o inimigo está rindo da cara deles. Qualquer pessoa normal, nesse ponto da narrativa, fecharia o livro e desistiria. Mas aqui é onde a coisa fica realmente interessante. A virada? Sim. Porque a genialidade deste texto nos dá uma verdadeira rasteira. O autor faz um movimento muito surpreendente. Ele para de vasculhar as cinzas do presente, procurando por um sinal que não existe, e de repente o lamento vira a câmera para trás. E não é só para trás na história recente, né? Não, é para a história da nação, sim, mas também para uma escala mitológica e cósmica gigantesca. E esse é o pivô emocional do texto.
Quando o presente é um buraco negro de incertezas, o passado se torna o único arsenal disponível. O salmista começa a listar os feitos salvadores antigos. Ele lembra que Deus não é uma divindade local que foi derrotada ali na Babilônia, mas o rei que opera feitos de salvação no meio da terra desde a antiguidade. Só que a maneira como ele ilustra esse poder do passado me fez parar a leitura. Eu juro, eu voltei umas 3 vezes para ter certeza de que eu estava lendo direito. Imagina a surpresa. Ele fala sobre Deus dividir o mar, o que remete claramente à travessia do Mar Vermelho no Êxodo. Ok, isso é esperado. Padrão, sim. Mas logo na sequência, o texto diz que Deus esmagou as cabeças de monstros marinhos e que despedaçou as cabeças do Leviatã. E ainda pegou o corpo desse monstro e deu como alimento para as criaturas do deserto. É uma imagem bem vívida. Espera um pouco. Porque uma oração hebraica que é focada na destruição de Jerusalém e profundamente monoteísta está usando a figura do Leviatã, um monstro marinho de 7 cabeças originário da mitologia pagã cananeia. O que é fascinante aqui é que, para os nossos ouvidos modernos, isso realmente soa como uma mistura teologia com fantasia medieval. Tipo um dragão numa oração. Exato, parece um filme épico. Mas no contexto do Antigo Oriente Próximo, essa é uma das estratégias literárias mais poderosas que existem. Precisamos entender o que o mar e os monstros significavam naquela cultura. O mar não era praia e férias, né? Não mesmo. O oceano não era visto como um lugar bonito para passar o fim de semana. O mar era o abismo insondável. Era a personificação do caos primordial. Daquilo que é indomável. Sim, irracional e que engole a vida. E nos mitos de Ugarit, lá da cultura cananeia, o Leviatã era esse dragão aquático aterrorizante. Era o próprio avatar do caos cósmico. Então, quando o autor bíblico puxa esse monstro mitológico para dentro da oração, ele não está validando a religião vizinha. De forma alguma. Ele está, na verdade, hackeando o símbolo de terror dos outros povos e dizendo: aquele bicho que vocês acham que é a força mais incontrolável do universo, o nosso Deus pisou na cabeça dele. É quase uma provocação artística. Exato. É um sequestro poético brilhante. Allen P. Ross e outros especialistas explicam que os autores bíblicos usavam a linguagem do seu mundo não porque acreditassem num dragão literal nadando ali no Mediterrâneo. Seria muito estranho. Seria. Eles usavam isso porque era o código cultural perfeito para ilustrar forças impossíveis de vencer. E o mais revelador aqui é a politização desse mito. Como assim? Os profetas e poetas frequentemente aplicavam a imagem desse monstro do caos em impérios humanos que oprimiam Israel. Neste salmo, como está conectado com a divisão do mar, o Leviatã é claramente uma metáfora para o Império Egípcio. Ah, que era a grande potência que escravizou eles. Isso. O Egito, séculos antes, parecia uma besta invencível engolindo o povo hebreu. O que torna o detalhe do verso 14 uma obra-prima de ironia. O texto diz que Deus despedaçou esse monstro aquático colossal e o deu de alimento às criaturas do deserto. É uma virada incrível. Dá para pensar no nível de humilhação. Pegam o rei supremo das profundezas do oceano, a força das águas, e jogam ele nas areias secas do deserto para ser comido por hienas e abutres. Ele morre fora do seu elemento. É uma desconstrução absoluta de poder. O monstro morre de sede, servindo de marmita para animais carniceiros. É a imagem definitiva de que nenhum império tem a palavra final. E o poema não para por aí, ele continua empilhando evidências de controle cósmico. Trazendo a natureza para a conversa. Exato. Os versos seguintes não falam apenas de derrotar monstros míticos, mas detalham como Deus abriu fontes, secou rios caudalosos, e como ele é o dono do dia e da noite. Ele preparou a luz e o sol. Ele controla o próprio ritmo do planeta. Sim. Ele estabeleceu as fronteiras da Terra e criou o ritmo do verão e do inverno. Mas vem cá, então o que tudo isso significa na prática? Juntando todas as peças. Qual é o objetivo de dar essa aula magna de cosmologia, astronomia e controle do clima no meio de um choro sobre tijolos queimados? É uma ótima pergunta. Como que lembrar das estações do ano resolve a crise da falta de profetas e do templo em ruínas? Resolve mudando completamente a perspectiva de quem está sofrendo. A lógica do autor é implacável e funciona como um contrapeso para a ansiedade.
Se Deus tem poder para estrangular o símbolo máximo do caos primordial, se ele foi capaz de moer o Império Egípcio no passado... E se ele dita o giro da própria Terra... Exatamente, as estações do ano e o percurso do Sol, então o caos político e militar criado pelos babilônios nas ruas de Jerusalém não está fora de seu alcance. É colocar o problema na proporção correta. O Império Babilônico, por mais assustador que pareça com seus exércitos e tochas, não é maior que o Leviatã. O autor está estabilizando o próprio coração ao lembrar que o silêncio temporário de Deus não significa a impotência definitiva de Deus. Nossa, isso é de uma profundidade imensa. É uma âncora lançada no passado para evitar que o barco seja engolido pela tempestade no presente. Perfeito. E é exatamente essa âncora que dá ao salmista a audácia necessária para a parte final do texto. Porque depois de viajar pelo tempo, esmagar dragões do caos e controlar o giro do sistema solar, a oração retorna bruscamente à realidade da invasão babilônica. E aqui encontramos um contraste poético que é de tirar o fôlego. E mais, se o império opressor era representado pelo Leviatã e por feras selvagens, a gente olha como o salmista descreve a si mesmo e ao seu povo no verso 19. A figura da pomba. Sim, ele diz para Deus não entregar à rapina a vida de tua pomba. É um choque de escala brutal. Acabamos de sair de uma batalha épica com monstros do tamanho de montanhas para focar numa pequena ave assustada. A pomba não tem garras, não tem presas, não tem veneno. É a confissão suprema de vulnerabilidade, né? Totalmente indefesa. O povo de Israel está dizendo: nós somos a pomba cercada por predadores. Não temos exércitos, não temos muros, não temos como revidar. Mas, lendo as notas da Bíblia de Estudo NAA com atenção, eu percebi um detalhe desconcertante sobre esse apelo final. Qual detalhe? Em momento nenhum a pomba argumenta que é inocente. Diferente de outros textos onde o autor clama por justiça baseado no seu próprio bom comportamento, aqui eles não dizem salva a gente porque fomos fiéis. E se conectarmos isso com o quadro geral, a gente percebe que eles não poderiam dizer isso. Por causa do histórico deles. Exato, porque a queda de Jerusalém foi precedida por gerações de injustiça social e idolatria. Tudo isso foi advertido exaustivamente pelos profetas que agora eles sentem tanta falta. Então a culpa é real. O salmista sabe que o histórico criminal do povo é indefensável. O mérito de Israel é nulo ali. Portanto, a genialidade estratégica da oração é mudar completamente a base do argumento. É, porque se a pessoa não pode se apoiar na própria virtude para exigir salvação, em que ela se apoia? Se o saldo bancário da moralidade deles está negativo. O que eles usam como moeda de troca, né? Eles apelam para a única coisa que permanece inabalável: a aliança e o próprio caráter de Deus. Ah, entendi. O verso 20 diz claramente: lembra-te da tua aliança, pois os lugares tenebrosos da terra estão cheios de moradas de violência. Ross destaca como esse pedido funciona na prática. Eles puxam os juramentos antigos. Isso. O salmista está evocando os juramentos que o próprio Deus fez séculos antes aos patriarcas fundadores daquela nação. Não se trata do comportamento atual da pomba, mas do compromisso eterno daquele a quem a pomba pertence. Levantar e defender a sua própria causa. Defende a tua causa. Isso é de uma inteligência diplomática e espiritual inacreditável. É um apelo à reputação. Eles não estão apenas implorando para Deus ter pena deles. Estão alertando Deus sobre o impacto geopolítico e espiritual do silêncio dele. Exatamente isso. É como se dissessem, olha, não faça isso por nós que somos indignos, mas faça pelo seu próprio nome. Os babilônios não estão apenas matando judeus. Eles estão desfilando por aí dizendo que o machado deles cortou o poder do Deus que dividiu os mares. É um povo insensato afrontando a Deus o dia inteiro. Sim. Se o Senhor deixar o templo em cinzas para sempre, a glória da tua reputação será arruinada perante as nações. O que mostra uma maturidade teológica impressionante no meio da tragédia. Mesmo quando as emoções estão em frangalhos, sabe? Uhum. Mesmo quando os céus parecem feitos de chumbo e não há um único profeta para acalmar a ansiedade do até quando, o povo ainda sabe profundamente quem Deus é. O edifício caiu, mas o conhecimento do caráter divino permaneceu. Perfeito. Eles ataram o próprio destino ao prestígio do autor do universo.
Eles transferiram a responsabilidade da sobrevivência deles para os ombros imensos da aliança. Incrível. Olha, para tentarmos amarrar toda essa vasta jornada que fizemos hoje, começamos caminhando sobre os escombros e sentindo o cheiro de fumaça de um santuário recém-destruído. Vivenciando aquele choque inicial. Sim, o choque de perder o centro geográfico e espiritual da realidade. Depois nós fomos confrontados pelo vácuo angustiante do silêncio, aquela dor cruciante de não ter sinais nem respostas para o amanhã. A ausência de profetas. Mas em vez de sermos esmagados por esse vazio, acompanhamos a mente do salmista a redirecionar o olhar. A gente mergulhou na memória épica do controle cósmico, onde impérios são desmistificados como monstros mortos no deserto. O Leviatã derrotado. Exato. E terminamos num apelo sagaz baseado unicamente na inquebrável fidelidade da aliança e na pura graça. É uma transição fantástica da paralisia do trauma para a ação estratégica da fé embasada no passado. Sem dúvida. E se pudermos extrair uma implicação profunda de tudo isso para quem acompanha a nossa discussão hoje, seria olhar para a forma como lidamos com a nossa própria memória no dia a dia. Como assim? Nós vivemos em uma era de hiperdocumentação, não é mesmo? Registramos cada pequena tragédia, cada conflito e cada crise em resolução 4K na tela dos nossos celulares. A gente consome isso o tempo todo. Rolamos o nosso feed infinitamente, consumindo o caos em tempo real, alimentando um ciclo de pânico contínuo. É a famosa rolagem da desgraça, né? A gente passa o dia inteiro olhando para os babilônios modernos, destruindo coisas. Exatamente. Acesso a informações sobre o trauma não nos falta. Mas a provocação que o Salmo 74 nos deixa é: será que, no meio de tanto armazenamento digital, nós perdemos a arte ancestral de curar e cultivar a nossa memória histórica para sobrevivermos ao desespero? É uma ótima pergunta. Porque o salmista não sobreviveu ao silêncio olhando fixamente para as pedras queimadas. Ele sobreviveu porque tinha um arquivo interno robusto sobre quem Deus era antes daquele incêndio começar. Nossa, isso é forte. Quando os nossos próprios santuários pessoais desmoronam, seja um projeto de vida, uma relação ou uma esperança de saúde, e os céus se recusam a responder o nosso clamor, a saída talvez não seja focar em produzir novos lamentos sobre o presente imediato. Ficar só na dor atual? Isso. O resgate pode estar na capacidade intencional de resgatar histórias antigas de superação, de buscar o histórico daquilo que a fé já esmagou e superou no passado. Usando isso como âncora. E usar essa memória como um escudo de aço contra o caos de hoje. É uma reflexão que muda a forma como processamos nossos próprios dias sombrios. Em vez de exigir que Deus explique o que está fazendo hoje, nós focamos no que Ele já prometeu desde ontem. Essa é uma mudança de paradigma que transforma qualquer deserto. Fica esse convite e essa provocação poderosa para todos nós que, eventualmente, precisaremos caminhar sobre escombros. Que Deus abençoe todos os ouvintes.